Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor. Agradecer pela tua vida em nós, Senhor. Essa vida incriada, assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu o Filho ter vida em si mesmo. Senhor, nós estamos aqui, queremos te agradecer por esse dia, queremos nos prostrar diante do Senhor, de perdão, pelos nossos pecados, palavra, gesto, pensamento, queremos nos humilhar diante do Senhor. Somos gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui de uma maneira preciosa, Senhor. O teu Espírito Santo tem nos guiado. Também queremos orar pelo teu servo que chegou. Graças ao Senhor, pela tua graça, Senhor, pela tua vontade. Queremos pedir que o Senhor venha fortalecer o homem interior do teu filho, guardar a mente, guardar o coração dele. Oramos pela porta da palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós como parte da tua igreja, queremos assim estar orando, pedindo ao Senhor. O Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada, Senhor. O Senhor é detentor de toda a autoridade. É o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Nós, como uma parte da tua noiva, nos submetemos a ti nessa noite. Viemos aqui porque queremos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor, queremos ter um aumento de Deus. Nos ajuda, Senhor, por favor. Abre o nosso ouvido para ouvir. Senhor, visita as cavernas do nosso coração, dá-nos um coração para crer. Amém. Oramos também pela essa casa, para que o Senhor continue guardando esse lar, guardando, Senhor, a família, sua descendência, Senhor, que está com a porta aberta, Senhor, para receber uma parte da tua igreja, Senhor, para que o Senhor venha cumprir todo o seu propósito de obra de fé em nossa vida. Nos ajuda a sermos atingirmos a unidade do Espírito. Quem sabe, Senhor, o Senhor nos dá a condição de atingirmos a unidade da fé. Nós dependemos de ti, Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor. Não queremos confiar em nós mesmos. Não confiamos nem sequer um segundo na nossa carne, no nosso entendimento, na nossa inteligência. Demos assim uma mente de Cristo. Por favor, nessa noite. Aqueles irmãos que estão a caminho também, Senhor, tirar todo o impedimento. Em nome santo de Jesus, os irmãos que estão pela internet, o Senhor venha falar também profundamente os quatro cantos dessa terra, Senhor. Que a tua palavra possa correr e ser glorificada, Senhor. Toda a terra, Senhor, será ouvida, está sendo ouvida a tua voz. Amém. Em nome de Jesus, está no nosso coração. Bem, amados, ficou hoje, né, na última segunda-feira, foi compartilhado o Salmo de número 41, né, e dando sequência nós vamos procurar ler o 42, é um salmo, como disse a Vanessa segunda-feira passada, né, de anelo, mas um salmo também de bastante angústia, né? A gente tem caminhado nessas expressões do salmista, né, que tem mexido com a gente. Como pode alguém, às vezes, com tanta força, né, com tanta sensibilidade como Davi, com tanta intimidade com Deus, também viver momentos de angústia profunda, né, de pavor, né? Parece um pouco de incoerência, né? Parece que a pessoa que tem uma fé, que tem intimidade, parece que aos nossos olhos ela fica isenta de todas essas coisas, né? A gente tem percebido no livro de Salmos que é bem diferente desse conceito que a gente carrega, né?
Bem, vamos seguir o normal, cada um lê um versículo, né? E aí os irmãos ficam abertos também para compartilhar, para enriquecer junto. A alma anela por Deus. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas foram meu pão de dia e de noite, enquanto me dizem todos os dias, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim minha alma está abatida. Portanto, lembrar-me-ei de ti desde a terra do Jordão e desde as alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Do abismo chama outro abismo. Ao fragor das... A lista é muito frequente. As tuas catacumbas. Continua, irmão, por favor. Todas as tuas ondas e levadas têm passado sobre mim. Versículo 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede sua misericórdia, e à noite comigo está o seu tempo, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Como com ferida mortal os meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me diz, onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Que parece para todos os irmãos assim que é um momento de profundo conflito, né? Como diz nosso irmão Roberto, seguir a Jesus, né, não é fácil, né? Algumas escolhas são bem difíceis, né, na nossa vida cristã. E parece aqui que o salmista, os filhos de Corá, estão passando um momento bem conturbado na sua jornada cristã. E talvez esse momento me chame a atenção, não porque eles estão numa terra estranha, porque Daniel também esteve numa terra estranha. Daniel não estava em Jerusalém, né? Mas era visível, as pessoas olhavam e viam o Deus de Daniel, né? Aqui o que me chama a atenção é a aflição que vem à mulher, ao homem de Deus, ao servo de Deus, quando parece que Deus não faz nada. Quando as pessoas dizem assim, onde é que está o teu Deus? Né? Onde está o teu Deus? Então ele começa, até de uma forma bem poética, né? Comparando o suspiro da corça pelas águas como a alma dele, dizendo que a alma dele tem sede de Deus. Mas quando é que a gente tem sede? Quando é que você sente sede, irmão? Assim, normal, né? Tô falando de água, né? Quando é que a gente sente bastante sede? Né? Depois de suar muito, né? Depois de suar muito, quando a gente está cansado, quando o dia está com muito sol, né? Quando a gente está no deserto, né? A gente sente sede quando a gente está saciado? Não sente, né? Então, assim, até o processo para a gente sentir sede de Deus, ele é um processo bem doloroso, né? Porque se tudo está bem, se
nós nos sentimos preenchidos, satisfeitos, né? Se tudo está correndo a mil maravilhas, né? Normalmente o homem não tem sede de Deus, né? Esse homem aqui está dizendo que ele tem sede de Deus, mas é porque realmente ele está sentindo sede de Deus. Realmente ele está sentindo sede de Deus. Realmente ele precisa beber e não tem outra coisa que venha satisfazer ele nesse momento da vida dele a não ser o próprio Deus, né? Então ele testemunha que as lágrimas dele têm sido o próprio alimento de dia e de noite. Agora imagina alguém comer e beber e se alimentar das suas próprias lágrimas. Como é que os irmãos visualizam isso assim? Quando você olha, lê isso e você pensa, né, na sua vida ou em alguma pessoa, como é que você pensa o estado que essa pessoa estaria? Né, se você passasse assim e visse esse sujeito. Desespero, né? Você não passaria e viria um homem escrevendo um salmo desse, né? Você veria um caco no chão, né? Você veria um caco. Você veria um irmão desesperado, você veria alguém realmente deitado, sem chão, chorando. Você não veria alguém com uma pena escrevendo um salmo desse. Você veria alguém com muita sede de Deus, né? E às vezes a gente deseja ser essa mulher e esse homem de Deus. A gente só não deseja estar nesse estado que o homem e a mulher de Deus precisam estar, né? Então quando eu leio isso, que o alimento desse homem, dessa mulher, eram as próprias lágrimas dele, né? E enquanto ele chorava, ele ouvia: aonde está o teu Deus? E ele diz que lembra-se dessas coisas e dentro dele se derrama a própria alma. Que ao mesmo tempo ele lembra do momento bom da vida dele, olha só, de como passava eu com a multidão e guiava em procissão a casa de Deus entre gritos de alegria e louvor. Então ele lembra de um momento onde ele tem algumas coisas evidentes e que as pessoas viam Deus. A multidão, as pessoas que estavam ao redor dele, os gritos de júbilo, os cânticos, as músicas, né? Ele lembra disso e a alma dele se derrama. Por quê? Porque agora não tem multidão. Agora não tem louvor, não tem alegria, mas todavia tem uma alma sedenta de Deus. Que bom quando Deus decide levar o seu povo para o deserto a fim de fazer com que ele sinta a sede de Deus, né? Às vezes nós temos sede de tanta coisa, achamos que tantas coisas podem preencher a nossa vida, né? Se Deus fizer isso, minha vida, né? Se Deus cumprir aquela promessa, né? Se Deus não tardar nisso, se Deus fizer o que eu estou pedindo, então acho que isso vai me preencher de alguma forma. E no fundo, depois que a gente pensa, a gente vê que só Deus preenche a gente, né? Não existe nenhuma promessa, não existe nada que Ele faça pela gente que possa trazer a satisfação e o preenchimento que só Ele mesmo pode trazer. É por isso que Ele não faz. É por isso que Ele faz a gente esperar. É por isso que Ele não é como um pai ansioso que atende a tudo que um filho pede, né? Mas Ele prolonga o desejo de um filho. Ele tarda, se assim eu posso falar entre aspas, o desejo de um filho, né? Quando ele tarda, parece que o filho até recebe aquilo, mas não recebe com o mesmo grau de preenchimento que ele achou inicialmente quando ele estava muito desejoso em receber aquilo, né? E no versículo 5, ele pergunta para ele mesmo: por que está abatida, ó minha alma? Porque por que te perturbas dentro de mim? Ele olha para dentro dele e vê a alma abatida e perturbada, né?
Então a gente não deve ficar numa crise existencial quando a nossa alma está abatida e perturbada, né? Às vezes a gente vê um mundo de gente cantando, pulando, gritando, né? E às vezes a nossa alma está abatida, perturbada, e a gente se acha o pior cara do mundo, né? Pelo menos quando acontece comigo assim, você fala assim, caraca, eu sou o pior do mundo, porque tá todo mundo dando cambalhota, cara, né? Tá todo mundo tão feliz, minha alma está abatida e perturbada, né? Mas aí a gente vê que é super normal a alma do homem de Deus e dos homens de Deus ficar abatida e perturbada. Elias ficou tremendamente abatido, depois de ter feito miséria ao lado de Deus com aqueles profetas, né? Jacó ficou abatido. José, pô, lembra de mim, rapaz, agora que eu fui usado, Deus me usou para você, deixa Deus te usar agora para mim. Lembra de mim quando você chegar lá, porque eu estou nessa situação e eu não tenho explicação, né? Por que eu estou aqui nessa prisão, né? E eu acho que isso não é um processo que Deus permanece com alguém continuamente, mas é um processo necessário que um homem, que uma mulher de Deus passe, para que ele venha uma realidade sobre ele, que ele não seja uma pessoa fantasiosa, sabe? Ele não é uma pessoa que fica esperando muitas coisas aqui de baixo, uma pessoa que tem muita expectativa, né? Não é que ele fica se torna uma pessoa sem sonho, não é isso, mas ele não espera muita coisa aqui de baixo. Claro, quando a pessoa vai sendo, né, trabalhada, ele para e pensa, pô, o que aqui de baixo pode resolver a minha vida? Aí ele chega à conclusão, nada. Só o Senhor. Acho que é um pouco do que Pedro pensou, né? Para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não tem mais. A nossa vida mudou de tal maneira, irmãos, quando a gente conheceu o Senhor. Quando a gente conheceu o Senhor e ficou alegre pelo que Ele fez, pela salvação, eu acho que nem naquele momento, e pelo menos por mim eu digo nem hoje, a gente não tem noção de como a nossa vida mudou. Irmão, não tem mais nada que satisfaça a gente, independente da escolha que a gente fizer. Nem se amanhã a gente decidir bicar tudo, fazer qualquer coisa, tomar qualquer caminho, a gente sabe que nenhum caminho que a gente tomar, a gente pode até tomar, mas a gente sabe que nenhum caminho que a gente tomar, de fato, vai satisfazer a nossa alma. Nenhum caminho a gente vai ter resposta. Nenhum caminho a gente vai ter prazer. Nenhum caminho, nenhuma pessoa vai nos preencher como só Ele pode nos preencher. Como é que a gente aprende isso? O dia que a nossa lágrima se torna o nosso alimento. Ou o dia que a gente não tem resposta, né? Ou o dia onde as pessoas perguntam pra gente onde está o nosso Deus. É tão incoerente, né? É nesse dia que parece um dia tão ruim, é um dia que a gente ganha consciências tão boas, né? Parece que quando a gente é levado a uma posição de desesperança, parece que nasce uma esperança verdadeira no nosso coração, né? Parece que quando as coisas ficam escuras, então elas se tornam mais claras que nunca, né? Parece que quando a gente está abatido, como colocou aqui o salmista, né? Ou quando a gente está perturbado, então parece que a gente então ganha a plena certeza da decisão que a gente tomou, né? E em que direção a gente precisa ir. Eu sinto, diz ele, olha só, ele mesmo responde para ele, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o Deus meu. Ele canta isso, mas lendo os 4 primeiros versículos, não parece que Deus está auxiliando ele. Os irmãos concordam? Se você lê os 4 primeiros versículos do que ele está declarando, do que ele está mencionando, a impressão que a gente tem, pelo menos, né, olhando, é como conversando com alguém que a gente não conhece o fato,
parece que Deus não está fazendo absolutamente nada. Até porque as pessoas estão questionando isso, né? Mas aí vem aquele conhecimento que a gente precisa ter de Deus. Por isso que a gente precisa conhecer a Deus. Às vezes a gente fala assim, a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque a gente acha que é um versículo, a gente tem que conhecer a Deus, a vida eterna é conhecer ao Deus único e verdadeiro, a seu Filho, como a Jesus Cristo, está escrito, então é isso. Mas por que a gente precisa conhecer a Deus? Não é conhecer os versículos bíblicos, não é conhecer dogmas. Por que a gente precisa conhecer a pessoa de Deus? Porque um dia Deus vai ficar parado e não vai fazer nada. E nesse dia, se você não conhecer a Deus, vai bater o desespero. Porque só uma pessoa que conhece a Deus, ela vai permanecer firme e tranquila no dia do Salmo 42. Senão ela vai pular. Ela vai pular do barco, ela vai gritar. Ela vai gemer, ela vai tomar qualquer outro caminho. Por isso que é importante. E nós precisamos conhecer a Deus e nos preparar em Deus para o dia do silêncio. Na verdade, Jesus esteve se preparando toda a sua vida, durante 33 anos, para receber o silêncio do Pai. Para que naquele dia que Deus Pai ficasse em silêncio, ele pudesse compreender o silêncio de Deus Pai. Porque a gente não consegue passar pelas coisas que a gente não se preparou. Né? E bondoso, misericordioso e longânimo é o nosso Deus, que nos prepara mesmo quando a gente não quer ser preparado. Que nos leva aos lugares mesmo que a gente não queira ir àquele lugar. Que nos ensina até quando a gente não quer aprender. Que Pai é esse, né? Que Pai é esse? Que Deus é esse? Que prepara a gente sem a gente perceber que está sendo preparado. Que vê que a gente está resistente e dá muitas voltas na nossa vida até encontrar um meio de nos ensinar e nos capacitar aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então parece que o conhecimento que o salmista tem de Deus faz ele declarar assim: eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. É possível estar abatido, perturbado e ainda assim esperançoso e confiante? É possível. É que na nossa cabeça a gente só é confiante e tudo quando está tudo rodando bem. Mas a palavra não garante isso. A palavra garante que os homens que ganharam chicote nas costas pularam de alegria ao sair da frente dos fariseus, Pedro e João. As costas dele estavam todas arrebentadas. Mas eles sentiam uma alegria que não dava para explicar. Né? Paulo e Silas também estavam acorrentados, presos. O pessoal fala assim, não, que ele louvou, a porta abriu. Irmão, calma aí. Pô, é a forçação, né? Porque se a gente pensar como a nossa segunda-feira de hoje, as costas deles deviam estar ardendo pra caramba, meu irmão. É porque é mole quando é nas costas dos outros. É mole demais. A gente olha e vê só o Senhor, né? Pô, a cadeia arrebentou e tudo. E as costas do maluco sangrando? E a gemida que ele dava quando ganhava as 40 chibatadas menos uma? E ficar pendurado numa madrugada num lugar daquele? E aí, irmão? É fácil? É mole? É mole ficar assim e não sentir a alma rasgada, irmão? Mas o que faz um homem e uma mulher de Deus cantar numa situação daquela? O conhecimento que essa pessoa tem de Deus. Ela sabe quem é Deus. Ela olha, ela vê a circunstância, ela vê tudo montado, mas além de tudo que ela está vendo, ela sabe quem é Deus, mais real do que aquilo tudo que ela está vendo na vida dela. E o conhecimento que ela tem de Deus faz ela andar num caminho que é de Deus e não é o caminho que todo mundo está vendo. Por isso que de tudo que mais tem importante do que a gente deve se gloriar, glorie-se o homem conhecer o Senhor. Irmão, a gente não tem noção da glória e do galardão que é conhecer o Senhor.
do que o processo de conhecer a Deus retorna para a nossa própria vida. Então, acho que esse homem, ele está experimentando isso. Ele diz assim: sinto a batida dentro de mim a minha alma. Lembro, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Então, hoje, minha alma está abatida e perturbada. Mas eu lembro do Senhor no monte Hermon. Eu lembro do Senhor nos outeiros de Mizar. Eu olho para a minha vida e vejo os marcos que foram construídos pelo Senhor. Eu olho para a minha vida e vejo as marcas que o próprio Deus deixou. Então eu lembro de ti. Eu não fico consumido pela situação que eu vivo hoje. Mas eu olho para a parte de trás da minha vida e vejo dia após dia, em cada altar, a fidelidade do nosso Deus. A intervenção do nosso Deus. As coisas que Deus falou. Como Deus andou com a gente. Ele lembra disso. Irmãos, e lembrar do Senhor, e lembrar é fundamental. Porque num momento, né? Pelo menos tentando entender um pouco a alma do homem aqui e pensando na gente, em nós, assim, a coisa mais natural para o homem, Adão, é esquecer de Deus. Mas quando nós conhecemos a Deus, a primeira coisa que nós fazemos é isso, é lembrar de Deus. Mas quanto menos nós conhecemos a Deus, mais nós nos esquecemos de Deus. Qualquer situação vem tudo e a gente logo tenta arrumar solução em qualquer outro Deus ou em qualquer outra pessoa. Impressionante. A gente busca ajuda em tudo que a gente acha, em tudo que é lugar, em tudo que é porta, né? Aí quando às vezes a gente não consegue, aí a gente lembra de Deus. Não porque a gente conhece bem a Deus, mas porque de fato a gente tentou às vezes muitas outras opções no dia mal e não conseguiu, né? O conhecimento de Deus faz que a gente lembre de Deus primeiro, antes de tudo. Como poupa energia, irmão, da nossa vida. Porque a gente gasta muita energia onde não tem vida. Onde não vai ter solução, não vai ter resposta. A nossa mente vagueia. A gente pensa 300 milhões de vezes no mesmo problema. A gente pensa 4.000 vezes quando acorda e 5.000 vezes na hora de dormir. Quem ou como nós poderíamos resolver aquela situação. Irmão, como isso cansa a nossa alma. Como isso confunde a nossa mente. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que fitam os olhos no Senhor jamais serão confundidos. O homem e a mulher que espera em Deus, ele renova as suas forças e ele sobe como uma águia. Os jovens correrão, se cansarão e se fadigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha só, para a gente renovar as nossas forças, a gente precisa aprender a esperar. Para a gente aprender a esperar, está ligado a confiar. E para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer a Deus, porque ninguém vai botar ficha onde acha que não. No fundo, ninguém deixa o filho com qualquer pessoa. A gente só deixa o nosso filho, se a gente precisa na emergência, com quem a gente conhece. Xande, vou ter que dar uma corrida ali, dá para dar uma olhada aqui na Sarinha? Se o Xande não estiver em casa, eu não vou no vizinho, não. Vou botar ela no carro e vou dar meu jeito. Porque a gente só deixa as coisas mais importantes da nossa vida com quem a gente confia. E às vezes eu me surpreendo que algumas coisas da minha vida eu não confio em Deus e não quero deixar com Ele. Na prática, na teoria, é claro que eu oro e digo isso bem direitinho, como tem que dizer.
Mas é na prática, quando realmente precisa deixar, quando precisa chegar e tá aqui. Nesse dia é bem complicado, né? E... fala. Eu poderia ler um versículo aqui, está em Timóteo, só para contextualizar um pouco um assunto onde você estava falando a questão do obreiro, né, do irmão que diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido meu ensino, conduta, propósito, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e padecimentos, tais como os que me sobreviam em Antioquia, em Icônico e em Listra. Que perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E em verdade, todos os que piedosamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, persiste naquilo que aprendeste e de que te persuadiste, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas escrituras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Eu vou deixar isso para os irmãos, porque é importante nesses últimos dias a gente saber que essa vida, né, que o Rafael está falando, que a gente passa o Salmo aqui está dizendo dessas perseguições, desses sofrimentos, é porque está sendo lapidada uma vida no nosso interior, sabe? E quando a gente abre mão, né, de não querer quebrar essa casca, da gente não querer desfrutar dessa vida que o Senhor depositou em nós, então a gente não consegue conhecer verdadeiramente essa vida. A gente só fica na superficialidade, fica só no exterior. Mas tem uma vida, irmão, lá dentro, que ela quer se revelar para nós. E para ela se revelar para nós, precisa quebrar todo o nosso exterior carrancudo, o nosso exterior, o nosso eu, o nosso ego. E não tem como quebrar esse ego se não for pelo meio da cruz. Foi assim que Cristo trabalhou, sabe? Foi pelo meio da cruz. E a cruz, muitas das vezes, para nós, por às vezes a gente não compreender de uma maneira sobrenatural da fé, porque é pela fé que vamos compreender a cruz, às vezes a gente entra no nosso aspecto natural da nossa mente e a gente não consegue, acha que aquilo tudo ali é uma luta contra nós. A gente não consegue entender que aquilo é um benefício. E aí vamos ser gratos e não vamos, jogar para fora. Mas vamos aprender a receber aquilo como um benefício e provisão da cruz de Cristo. Irmãos, esse é o caminho que o Senhor quer nos mostrar. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque o que o Senhor tem para nós é muito mais excelente do que qualquer vitória nessa terra. Irmãos, a vitória que temos é o que o Senhor preparou para cada um de nós, irmãos. Sabe? Precisamos sair desse aspecto natural que nos conduz cada dia que a gente vive nessa terra. Que Ele nos prende aqui. Mas você vê aqui Paulo falando para Timóteo, ele falou assim, de todas o Senhor me livrou. Não teve uma. E Paulo ali estava num momento difícil. Mas o Senhor, Ele estava, sabe? Irmãos, se a gente não vê que essa vida ela é maior
do que qualquer coisa dessa terra, aí vamos ficar, às vezes, lutando com essa carne, sabe? A gente vai ficar assim, poxa, mas é porque a nossa perspectiva ainda está... Mas o Senhor, Ele sabe como conduzir cada servo, Ele tem o seu meio, né? Mas eu quero encorajar os irmãos, sabe, irmãos? Vai para diante do Senhor, todos nós, eu também, eu me encorajo também, para a gente poder pedir para que a gente possa desfrutar da herança verdadeira que há em Cristo Jesus. Não dessa herança natural, sabe, irmão? Porque você pode perceber, todas as suas preocupações e as minhas são por causa das coisas dessa terra. Porque se a gente olhar para o Senhor, a gente vai ser grato o tempo todo. Vamos viver uma vida de gratidão. Amém? Então que a gente possa ser encorajado ao Senhor nos levar às regiões celestiais, para a gente poder pensar nele, sabe? E na obra que o Senhor fez. Glória a Deus. Claro, à vontade. Pegar uma cancha disso. É melhor a gente estar crendo, né, irmão? Mas os tímidos não vão ficar, não quero ficar tímido aqui, não. Amém? Você quer falar, o irmão meu abriu aqui, né? Nem que você esteja meio trêmulo, meio que, né? Mas tímido não, né? Eu gostaria de ler alguns versículos. E aí, se o Senhor nos der, né, sair alguma água do poço, né? Corça, eu não sou nem perto da corça, mas se a gente colocar lá, né, a caçazinha e sair água, né? Cada É um 1 Coríntios. Cada um tirou. 1 Coríntios, no capítulo 15, sempre tem alguns versículos que, assim, eu vou levar assim mais, talvez nós tivemos no Dó, Ré, talvez uma nota mais assim, mais Sol. 1 Coríntios 15, mas assim, para uma coisa mais prática na nossa vida, sabe? Eu vejo ali, eu vou falar um pouquinho mais adiante, então primeiro eu vou ler, depois eu falo aquilo que eu ouvi do Senhor aqui, né? Capítulo 15, verso 31. Quem pode ler aí? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso. Tá bom. Dia após dia morro. Foi difícil, né? Vamos abrir um pouquinho, agora vamos mudar para o outro lado. 2 Coríntios 5, 17. Agora, de um lado tem que morrer. E agora tem um remédio aí que a gente precisa compreender. 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Né? Então, o Senhor fez uma nova criatura, uma nova criação. Sabe? Não tem adianta você cantar que ele não renova no Senhor, que o Senhor não vai renovar, porque ele não vai botar remendo novo em pano velho. Isso aqui é um pano velho. Isso aqui é um pano velho. Do Roberto aqui é um pano velho. Não vai dar jeitinho. Então, ali, morrer. Paulo diz, ele descobriu que tinha que morrer. E aqui ele está dizendo que quem está em Cristo acabou, hein? Vamos um pouquinho mais à frente aqui. Vamos lá em Timóteo. A gente consegue achar aqui. Timóteo, primeira carta, capítulo 4. Eu estou com a Bíblia reserva, sabe? A Bíblia aqui já estava aposentada. Aí o irmão me chamou, a minha Bíblia estava em casa. Eu falei, mas eu tenho essa reserva aqui, eu vou levar ela, que ela ainda funciona. Timóteo, 1 capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É isso aí, tá aí? Continua, né, nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então a gente está pregando para ele mesmo. Paulo está dando um recado para Timóteo, ó, querido,
cuida de ti mesmo, da tua alma. Prega para a tua alma primeiro, porque se você não ganhar a tua alma, tu não vai salvar, não vai conseguir ajudar ninguém. Então, cuida de ti mesmo. Sabe? O salmista está dizendo lá também, que eu estou entendendo. O irmão está falando mais um pouquinho mais. Vamos ler aqui em Romanos, para ver se mais ou menos é isso que a gente está entendendo, que o Espírito está nos alertando aqui nessa noite, né? Capítulo 2, verso 21. De novo. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Aqui, ó. Tu que ensina os outros, não ensina a tua alma também? Você? Ó, ele está dizendo, mas tu que pregas que não deve furtar, e furta, Roberto? Tu, Roberto, que não deve cometer adultério que comete, abominas os ídolos e lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pelas transgressões da lei? O negócio aqui é uma batalha, entendeu? Vamos mais um pouquinho à frente, senão não dá para falar. Né? Mateus, capítulo 16, por aí. Que ela estava comentando, mas ela voltou aqui. Tem que calibrar o certo. Rapaz. Mateus 16, né? Vamos ver se é 16, versículo 24. Estamos aí, amém? Amém. Então disse Jesus aos seus discípulos, seus discípulos, né? Está falando para a gente hoje. A gente às vezes fica lá atrás, mas agora o Senhor é hoje. O Senhor não tem passado nem presente. Deus é hoje, eu sou. Ele não está limitado a esse negócio de tempo para a gente, que somos, né? Então disse Jesus para nós aqui, se alguém aqui, né, quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, ele está falando dessa vida aqui, ó. O Senhor não deu vida eterna para essa vida minha aqui, não. A gente pensa que eu tenho a vida eterna. Assim, a vida eterna está aqui dentro, o irmão Paulo falou ali. Mas a gente pensa que o Senhor deu vida eterna para essa vida nossa. Essa vida nossa ela tem que morrer. A gente tem que decidir isso hoje aqui. Isso aqui tem que ficar bem consumado para a gente aqui. Entendeu? A gente decide morrer para essa nossa vida, para ter a vida do Senhor. Entendeu? A gente tem que desistir da nossa vida mesmo, é radical. É algo bem profundo. Mas claro que não, devagar que o Senhor vai trabalhar. Se você não quer desistir hoje, ele vai esperar que ele é longânimo. Ele é longânimo, ele, né, não tem pressa. Ele não muda. A gente é que muda a relação com ele, mas ele não muda. Então, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se você quiser guardar a tua vida e achar que essa vida tua, que ela tem vida eterna, você está frito. Você vai preservar essa vida aqui, o Senhor está mandando você, não preserva não, filho. Eu não quero nada com essa vida não, eu quero com a minha vida. Eu só me satisfaço quando eu vejo o meu filho vivendo em você. A vida do meu filho vivendo em você. Se não for a vida do meu filho, não tem como você nem... Porque o homem ele foi criado espírito, alma e corpo. Então, Tessalonicenses capítulo 5, verso 3 diz assim, que o Deus da paz nos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Então, quando o salmista está falando, ele está pregando para a alma dele ali. Ele está falando, por que tu está batida? Confia em Deus. Ele está pregando para a alma dele. Por isso que Paulo está pregando, ele também diz, Timóteo, cuida de ti mesmo. Tu tem que cuidar de você primeiro. Se você não souber que a tua alma está sendo ganha, porque se você não conseguir ganhar a tua alma, não tem como. Tem mais um versículo aqui, vamos ler aqui, quer ver? Marcos 9. Chega lá no 9, que é antes do 9. Eu já lembro um pouquinho mais. Marcos, na verdade, não é o 9. Só chega no 9, que é 2 versículos antes ou 3. 8:34. Agora minha vista está começando a clarear, que está começando, não estava conseguindo ler, mas agora está. Vamos tentar ir. Então, convocando a multidão, juntamente os teus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o Roberto
ganhar o mundo inteiro e perder o Roberto. Estou colocando aqui o meu nome, tá? Que aqui eu sou uma alma. Então se você, né, não estou dizendo que você fazer a mesma coisa, só estou dando só um exemplo. Né? Que daria o Roberto pela sua alma, pelo Roberto? Que daria eu pelo Roberto? Que daria o homem pela sua alma? É que a gente vendo desse ângulo aí, sabe? Então a gente precisa, vamos lá um pouquinho mais na frente, lá em Tiago, eu não sei se, vamos ver se em Tiago aqui, né? A gente vai ver alguns versículos que vai nos ajudar mais um pouquinho. Tiago, capítulo 1, 21. Tiago 1, 21. E outro irmão já pega lá em 1 Pedro também, 1,9. É para a gente... Está falando da alma. Estamos falando da alma. Por que está batida a minha alma? A alma ela fica batida porque quando ela não se enche do Espírito, ela não se alimenta da palavra, ela não confia em Deus, o Espírito, se você não ministra, o teu Espírito não ministra para a tua alma, sabe? Entende? Às vezes eu fico conversando com a minha alma. Agora eu falei que eu chamo ela de filha. Filha, Jesus não faz isso não, você está olhando ali para aquilo ali, sabe? É melhor eu vou arrancar um olho aqui. Se você continuar, você vai entrar sem um olho no reino, porque eu não vou deixar de entrar no reino por causa de você. Eu cheguei em casa ontem, aí estava dando um jogo do Flamengo, então ela foi lá, ligou, eu falei, volta, desliga, vai lá pro quarto. Nossa, você não vai ver jogo do Flamengo mesmo, não? Por que tu vai ver jogo do Flamengo? Uma guerra tremenda, ela queria ver. Não, porque tá jogando a Botafogo, o cara lá veio de fora. Não vai lá pro quarto, vai sentar lá, vai ficar lendo lá, filha. Vai lá, tranca a porta aqui, fica aqui dentro. Tá doida para ir lá, né? Ah, rapaz, e não vai não, fica aqui. Aí sossegou, falei, sossega, filha. Fica calmo, você vai te fazer bem. Vamos ler aqui um livro, vamos escolher aqui tantos livros bonitos aqui. Comecei a mostrar a biblioteca para ela, olha aqui, que linda a biblioteca, ó. Aí peguei um livrinho lá, falei, que lindo aqui, ó, esse aqui, ó. Aí estava lá, as vestes sacerdotais. Que linda, filha. Aprender o que é ser sacerdote. Vamos ler aqui. Senta aqui. Aí comecei a ler do irmão Solon, lá que há muitos anos eu tinha lido aquele livro. Falei, vamos reler de novo aqui, que você está esquecendo o que é ser um sacerdote. Filha. Aí comecei a ler. Aí passou, rapaz, que lindo. Acabou de já quase 9 horas da noite, o negócio ficou bom, cara. Aí a minha esposa, vamos dormir. Entende, irmão? Então, o salmista ali está pregando para a alma dele. Entendeu? Então se você, por que tu prega para o outro e não prega para ti mesmo? Está esquecendo de você? Pensa que te livrará da condenação de Deus. Então o problema todo é que nós estamos pregando às vezes para muitas pessoas, estamos esquecendo de pregar para nós. Quando o Senhor me mostrou isso, aí eu adotei essa miserável aqui, sabe? Falei, filha, ó, vamos ler aqui Tiago aqui. Olha aqui, ó, Tiago 1, 21. Portanto, despojando toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar quem? Sim, porque o Espírito já está salvo. O Espírito, né? A salvação ela é tripartidária, é uma salvação só. Mas o Senhor salvou o seu Espírito, quando ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado. Então o Senhor salvou o seu Espírito, foi selado o seu Espírito. Efésios 1, 13, está escrito. Então, o penhor da nossa salvação é o selo do Espírito Santo. Agora o Senhor está ganhando a nossa alma. E Deus não vai impor ele não vai querer nenhum filho dele, nenhuma criação dele nova, principalmente nova. Se a velha ele já destituiu, ele não está impondo ele não quer que nenhum de nós obedeçamos forçado. Ele quer isso, que a gente entenda isso pelo Espírito Santo e por amor. Que a gente nos submeta a ele, saber que, sim, Senhor, eu não quero mais essa vida, não. Não é essa vida, que essa vida aqui minha não tem vida eterna. Essa minha vida aqui não tem vida eterna. Porque a vida eterna está em mim, que Ele me deu. Então eu tenho que deixar essa vida incriada florescer. Por isso que Pablo falou sobre a questão de quebrar a casca. É muito mais do que a casca. É algo muito mais profundo. Entendeu? Que eu talvez com as minhas palavras pobres eu não esteja passando para os irmãos. Mas então aqui, ó, a palavra que é poderosa para salvar quem? O corpo
O corpo está lá em Apocalipse de 1 Coríntios 15, que num piscar de olho só vai transformar o nosso corpo. Os irmãos já leram? Amém? Mas quem não leu, anota aí 1 Coríntios 15, lê todinho que vai chegar lá e vai achar. Né? Num piscar de olho só vai transformar o nosso corpo em corruptível num corpo incorruptível. O espírito já está salvo. A carne para nada aproveita. João 6,63. Mas agora a alma, ela está sendo salva. Por isso que Pedro diz aqui, ó, ele fala do final da fé, tá vendo? 1 Pedro 9. Vê se não confere aí. Conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. 1,9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Por isso Paulo disse, combati o bom combate, combati a carreira e guardei o quê? Tem que guardar a fé. Então, a fé é algo que tem que ser guardado. A fé, como Paulo viu lá, né? A fé no Senhor Jesus. Também não é a fé nossa, a fé natural que a gente tem. A gente não vai falar aqui que o assunto hoje aqui não é a questão da fé, é a questão da alma. O Senhor está tocando aí, por isso que ele diz, por que está batida a minha alma? Por que tu está pensando nisso? Por que você está falando isso? Por que você está olhando para isso, querida? Não olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12. Olhando firmemente, se você não olhar para Jesus, você vai cair. Se você continuar olhando para aquilo ali, você vai tropeçar. Você vai acabar lá no sofrer o dano da segunda morte. Você vai ficar lá, a ver a choro e a gente tem, filho. Você vai ficar no tratamento lá. Não vamos entrar nisso agora. Mas a questão aqui, irmão, é a gente pregar para a nossa alma. Tu que prega para outro, Roberto, e não prega para ti mesmo. Tu que fala que não deve fazer isso e faz, lá no esconderijo, no escondidinho, você é outra coisa, você tem uma vida doble. Uma hora você é uma coisa na reunião, lá você é outra, em casa você é outra, no trabalho você é outra. Como é que é esse negócio aí? Você tem duas personalidades? Entendeu? Então o assunto é a gente pregar para a nossa alma. Andar dignamente na vocação que for chamado, filho. Você tem que olhar, ler a palavra, orar, tá? Buscando a Jesus, sabe? Viver uma vida digna, sabe? Você viver uma vida irrepreensível diante do mundo, das pessoas. Você tem que ser luz. Então, para você ser luz, você vai ter que escolher, querida. Você não pode ficar nesse negócio, não. Você esqueceu um versículo, você vai ficar de castigo e vai ler o livro todinho. Se você não lembrar o livro, senão vai ler de Gênesis Apocalipse de novo. Aí ela fica de castigo ali lendo, até achar o versículo. Achou? Agora continua de ler o livro todo. Aí acabou de ler o livro, tá bom. Muito bem, tá isso. Também não vou dar muita coisa para ela não ficar cheia, né? Porque o negócio dela é sempre humilhado. Amém, irmãos? Então, por isso que o salmista disse lá, por que está batido a minha alma? A questão é a minha alma, é a sua alma. Ninguém pode salvar a sua alma a não ser o Senhor. E você só pode ser salvo, ganhar a sua alma, se você... O Evangelho é pela obediência. Tudo isso aqui é obediência e por amor. Deus, desde o princípio, nunca forçou uma obediência forçada. Não é isso? Senão ele faria logo... A pessoa, se ele, quando Lucifer desobedeceu lá e fez o seu reino, ele destruísse, o que as criaturas no universo ficariam? Oh, Deus é tremendo, Deus é muito mal, eu vou ficar aqui com medo, não vou fazer isso não. Deus deixou ele fazer, ela seguiu o caminho dele, seguiu o reino dele, né? Criou o homem, colocou o homem aqui, deu o homem essa liberdade, né? De escolha ali, e agora ele está reconciliando em Cristo para que a gente, né? Através da igreja, né? Principado e potestade, conheça essa justiça de Deus, essa sabedoria de Deus por nós. Então Deus satisfaz em nós quando ele vê o seu filho vivendo em nós. Então é isso que ele quer, é isso que ele está dizendo no salmista. Isso que ele está pregando para um. É do Salmo 1 até o último Salmo, ele está sempre falando da alma. Está sempre falando da alma. Amém, irmão? Amém. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Isso é uma sensação que os irmãos estavam falando, né? Eu estava lembrando, assim, como a nossa alma fica diante do tratamento do Senhor, né? Jó disse que parece que o Senhor pegou uma peneira, né, e passava nele, assim, até pegar aquele grãozinho, às vezes assim que a gente se sente, né? Deus, mas tu tá perseguindo a minha alma mesmo, o Senhor tá marcando ela ali, né? Né? Parece que ele aqui olha e fala assim, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim.
Ele está sentindo como... Sabe quando você está, né? O pessoal que gosta de pegar onda aí, você está lá e passa aquela primeira onda, passa a segunda, aí vai diminuindo, aí você vai ficando... Né? Porque você já mergulha, quando você levanta, já está vindo outra onda. Aí você mergulha de novo, né? Aí você vai, tem a última, que o pessoal chama a mãe, né, da série, né? É quando vem aquela mesmo que você não colar lá no fundo, não passa não, né? Então é um pouco isso do tratamento de Deus, né? A alma mergulha e quando ela tenta levantar, aí vem outra onda. Tu mergulha de novo, tá quase andando mergulhado. Aí a onda vem mais alta, tu tem que colar o peito no fundo mesmo. Fala assim, eu não quero voltar não, meu irmão. Voltar para aquilo, voltar eu não quero não, irmão. Voltar para aqueles conflitos, não voltar para aqueles problemas, tudo de início eu não quero não, meu irmão. Eu quero caminhar para o alvo. Quero avançar. Quero continuar, não quero voltar não. Aí tu se agarra lá e... Mas é interessante que ele diz que essas ondas e vagas do Senhor passaram sobre o salmista. E vai passar sobre a nossa vida. Hoje em dia, irmão, hoje em dia eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. O mar não é flat. O mar não é aquele... só nadando de braçada, né? Como diz a garotada aí hoje, né? Nadando de braçada. Não é assim. Glória a Deus porque não é assim. Porque aí a gente é obrigado a mergulhar, se prostrar. A gente é obrigado a descer. Não tem outro jeito, né? Nossa alma tem que mergulhar, né? Agora, é engraçado, contudo, entretanto, porém, todavia... Olha como existem dois aspectos. Porque se a gente fala só um aspecto, aí as pessoas acham, né, que o irmão é sadomasoquista. O irmão está falando só de um sofrimento, sem propósito. O irmão está falando, não, irmão, isso aí... Né, ele olha e pela falta de renovação da mente dele, uma alma não tratada, ele olha porque Deus está falando e fala assim, isso aí não é Deus. Pô. Isso aí é qualquer outra coisa, mas isso não é Deus. Agora, olha como o homem que está realmente comendo e bebendo a lágrima dele de alimento, olha como é que ele olha a situação. Ele olha e fala assim, realmente, parece que as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim, eu estou destruído. Contudo, o Senhor durante o dia concede a sua misericórdia. Olha só que interessante. Contudo, entretanto, durante o dia, o Senhor concede a sua misericórdia. E à noite, comigo está o seu cântico. Lembra da noite de Paulo e Silas? As ondas e as vagas passaram, irmão. Mas de noite não faltou o cântico na boca deles para agradecer e louvar o Senhor. Então é esse equilíbrio que é difícil da nossa alma entender. Que as ondas de Deus virão. As vagas de Deus vão passar sobre a gente. Mas contudo, durante o dia, o Senhor vai sempre nos conceder a sua misericórdia. E de noite, sempre pôr um novo cântico nos nossos lábios. E aí a gente vai viver assim, em gratidão, né? Uma oração ao Deus da minha vida. Aí começa a brotar as melhores orações, né? As melhores orações são quando realmente o mar, quando realmente a vaga e a onda vem, né? Eu estava pensando nisso em Jonas, né? Por que não resolveu o problema de Jonas ali mesmo? Jogou o cara no mar. Pô, já tá o negócio balançando para cá e para lá. Já não dá para resolver ali? O cara tá fora do barco, já tá desesperado, parceiro. Já tá desesperado. Jogou o cara naquela tempestade, já tá desesperado. Para que o peixe tem que engolir o cara e ir até o fundamento do monte, no centro da terra onde há ferrolho? Pô, ali já não tem saída pro cara. O problema é que a nossa alma sempre acha que tem saída. Então não tem jeito. Então Deus tem que conduzir a nossa alma para um lugar que não tem saída. E fora do peixe ainda pode dar abraçada. Né? Pode dar abraçada. Bater o pé, dar abraçada. Agora, no fundo do mar, no lugar mais fundo, é onde Deus vai arrancar a oração mais funda do nosso coração. Quanto mais fundo Deus leva a gente, então mais fundo Ele arranca as coisas de dentro da gente. Arranca realmente aquilo que Ele quer que o seu Filho fale através de nós. A Ele. Conversando com Ele. Mas aí, o grande peixe vai fundo, irmão. O grande peixe, ó, vai bem fundo. Mas é engraçado que nesse mesmo momento que o peixe está indo fundo, é o que o salmista está enxergando. Ele olha a misericórdia, o cântico e a oração. Olha que coisa interessante. O peixe está fundo, não tem saída. Mas dali, o que disse Jonas? Então
Me lembrei do Senhor. Olha como é que Deus faz a nossa alma lembrar dele. Então lembrei do Senhor. E a minha oração subiu no seu santo templo. Olha só. Olha como é que Deus trabalha na nossa vida, né? E olha como às vezes as coisas são ditas hoje em dia são contraditórias. Por que o evangelho, né, prostituído, ele é ruim hoje? Porque ele destrói a nossa alma, ele não salva a nossa alma. Ele dá deleite para a nossa alma. Ele fala assim, pô, tá tudo tranquilo. Vai vir o vento, deixa se levar. Isso não salva a nossa alma, isso destrói a nossa alma, porque a palavra de Deus diz que uma criança sem disciplina, no futuro o que acontece? Ela envergonha seu pai. Mas Deus Pai com os seus filhos não vai ser envergonhado não, irmão. Deus Pai não vai ser envergonhado não. Então o que ele vai fazer? Ele vai disciplinar os seus filhos. Hebreus. Ao que ele ama, irmão, ele vai açoitar. É o que diz a palavra de Deus em Hebreus. Mas ele vai açoitar para produzir frutos pacíficos de justiça. E no momento o filho não vai entender. Porque o próprio escritor de Hebreus diz que quando nós estamos sendo disciplinados, nós não entendemos o motivo daquilo. A criança não entende também. Mas depois a gente olha para trás, como é que a gente fala? Estava conversando com a pô, caramba, como foi bom, né? Os pega que os nossos pais nos deram lá atrás. Você começa a olhar um no outro, ver o fulano para lá, para cá, e você foi guardado por aquela disciplina. Irmãos, a disciplina de Deus nos guarda. Por isso o salmista entendeu, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando bate, ele dói, mas sem ele não dá para viver. Porque é ele que ele usa para botar a ovelha exatamente no caminho que ela deve andar. Então assim, aí a gente ganha essa percepção que o Paulo estava falando, de enxergar essas coisas de uma forma diferente. Bateu! Alguma coisa alguém me fez de ruim? Não, ninguém me fez nada de ruim, irmão. Foi só o cajado do Senhor, só me consolando e ensinando o caminho que eu devo andar. Você já não olha a pessoa, você já não olha irmão, você já não olha o que aconteceu aqui, ali, o que um dia, você não olha mais nada. A situação está resolvida, porque se olhar a gente ainda vai continuar brigando aqui embaixo. Mas se a gente entender que Ele é o nosso Senhor, o nosso pastor e nada nos faltará, então a gente não olha mais ninguém. Você sente, você fala assim, pô, é o cajado dele. Que bom, porque eu não tenho jeito, eu sou só ovelha, eu sou meio frágil, eu sou meio visão complicada. Se ele não me guiar, eu não vou chegar lá não. Então assim, que percepção, né? É como Paulo falando, né? Eu me alegro, eu me regozijo realmente nas tribulações. Na fome, na nudez. Eu não iria para Malta, mas Deus fez eu me agarrar um pedaço de madeira e chegar lá. Porque tinha gente para ser salva lá, curada, o nome do Senhor ser glorificado naquele lugar. Agora, quem quer nadar abraçado num pedaço de madeira? Não quer, né? A nossa alma quer, que o Fábio está falando? Não quer, irmão. A gente quer ir de avião. A gente quer chegar no propósito de Deus de avião. E às vezes a gente chega no propósito de Deus abraçado num pedaço de madeira. Às vezes a gente chega no propósito de Deus se sentindo até meio perdido depois de andar 40 anos como Moisés. Achando que, na verdade, a gente está perdidão. Ou confuso como José. A gente chega no propósito de Deus depois de não entender nada. Não é de entender tudo. Depois de servir preso. Depois de ser injustiçado, e você olha e de repente fala assim, caramba, Deus esqueceu de mim. Aí você espera no Senhor, daqui a pouco você fala assim, ué, chegou. Como? Mas que caminho é esse? Filho, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Não adianta, você não vai entender, você não vai compreender. Você vai olhar as placas, mas você não vai entender a sinalização. Porque você está acostumado a andar no caminho aqui de baixo. Como é que a gente vai fazer a nossa alma entender o caminho que ela deve, né? Então, que bom que o Senhor nos ajuda, né? Rafael. Fala, irmão, claro. Que Isaías 45:3 fala assim:
e te darei os tesouros das escuridades. Algumas traduções falam os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Porque ele faz a gente, na nossa escuridão, né, lá embaixo, para ele saber que ele é Deus. E ele nos conhece tão bem que ele nos chama pelo nosso nome. Só para reconhecer que ele é Deus. E ele que nos ajuda. Eu queria ler o Salmo 119, verso 67. Eu vou pular para não ter muito tempo. Diz assim: antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus estatutos. 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. 75 diz: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são retos e que em tua fidelidade me afligiste. Fidelidade dele leva a ele nos afligir, né? E a concepção que a gente tem ouvido hoje é que a fidelidade de Deus vai nos poupar, né? Coisa engraçada, né? O evangelho de hoje, as pessoas dizem que a fidelidade de Deus vai nos poupar, e a palavra de Deus diz que a fidelidade dele vai fazer ele nos afligir. Porque também diz o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, que ao Pai agradou moer o seu filho e fazê-lo enfermar. Estamos falando aquele que era o unigênito de Deus, aquele em que a alma do Pai era plenamente satisfeita, com prazer, de alegria. E ao Pai agradou ele fazer aquilo. Então, assim, o processo que ele vai fazer com a gente não vai ser diferente, mas como foi também falado, voluntário. Voluntário. O que o Senhor falou? Eis aqui estou, lendo Isaías, a meu respeito está escrito no livro, no rolo do livro da lei. Cabe a mim fazer a tua vontade. Então diz que ele foi voluntário, ele trilhou aquele caminho voluntário. Então, como foi lido, quem quiser vir após mim, então tudo é uma questão também voluntária, né? Então, mas sobre quanto o justo, porque me farto. É leve e suave, né? E acharei descanso para as vossas almas. Então, é um convite, não é uma obrigação, é um convite. Quem quiser comerá melhor dessa terra. Não dessa terra. Pessoas interpretam errado. Pois é, não porque é uma terra. Estão correndo atrás de diamante, de ouro. Não dessa terra, né? Não dessa terra. O interessante é você ver assim, para isso, a importância da fé, né? Porque a alma, ela não, assim, não estou falando de uma alma já muito tratada, mas a alma em si, ela não vai ver isso. Ela não vai compreender essas palavras, assim. Claro, as palavras estão marretando ela, como o Pedro falou, né? Estão trabalhando nela. Mas ele precisa da fé para falar assim, olha, parece que esse caminho vai me destruir. Parece que se eu perder a minha vida, eu vou perder mesmo. Mas ele está dizendo que eu vou ganhar, então eu creio, eu vou. Olha a importância da fé que não é usada para obter coisas, para obter conquistas. Mas a fé é necessária para perseverar e se manter no caminho da cruz. Para não desistir, vamos falar assim, pô, não está fazendo sentido. Porque o homem natural vai pensar assim, não está fazendo sentido, isso não faz sentido. Pô, é só derrota, almoçar e jantar minha lágrima não está dando mais, parceiro. Não tem lágrima para sair. Não é possível, isso aí não é isso. Aí vem a fé e, opa, mas a palavra diz que é assim. Transcende todo entendimento. Aí vem a palavra e separa o quê? Juntas e medulas.
propósito e pensamento fala assim, opa, não. Aqui você está pensando de uma forma humana. Mas eu estou usando isso na sua vida para fazer trabalhar, quebrar, romper, né, para que algo muito mais valioso possa florescer. A mente de Cristo. Então, pode falar. Uma vez eu fui no parquinho do Samuel, chamando ele para ir embora, ele não queria ir embora de jeito nenhum. E aí foi uma luta, ele não queria sair do parquinho brincando. Eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Né? Eu pego, jogo dentro do carro, né? Aí eu tive um discernimento. Deixa ele perceber a tua ausência. Vai para perto do carro, deixa ele perceber a tua ausência, para você ver como é que ele vai vir correndo. Olha, quando ele percebeu que ele estava sozinho na praça, ele, quando ele me viu, ele... Aí eu entendo, vendo você falar aí, a gente conversando, que o maior castigo de Deus com a gente é justamente essa ausência dele, né? Quando a gente sente que ele está ausente em uma área da nossa vida, é pior do que uma agressão. Se ele viesse e te desse uma surra, seria melhor. Seria melhor, muito melhor, né? Se você contabilizar dessa maneira, né? Então eu acho que o salmista aqui estava vivendo essa ausência, ele estava percebendo, porque eu creio que eles estavam no cativeiro, né? Eles estavam no cativeiro. E em Jerusalém, onde ele está, em Jerusalém, eles podiam adorar 3 vezes, né? Para a cidade, né? Apontando para a cidade. Eles tinham o templo, eles tinham assim uma certa, né? Fisicamente falando, eles tinham, eles tinham aquele ritual, né? Tal, aquela coisa íntima, onde eles foram criados, fazendo adoração do jeito deles, né? Vendo as terras, né? Da cidade natal. E no cativeiro, você imagina, humilhado, né? Debaixo de uma circunstância horrível, né? Eles se viram sem a presença do Senhor. Então, ele sangra aqui, né? E esse sangue escrito, né? Eu acho que essa dor dele reflete a ausência do Senhor. Acho que é a pior vara que existe. Você vê que Davi tinha tanta consciência disso, que quando ele peca, você vê quando ele ganha consciência de pecado, não é quando ele peca, né? Ele no Salmo 51 diz, Senhor, faça qualquer coisa, pode fazer o que quiser comigo, mas não me retire pelo Espírito Santo. Aqui, irmã Cristina, eu ia acabar. Não é porque você testifica, é do Espírito, né? Ele pede isso mesmo, né? A ausência do Senhor, rapaz. Aí você falou de Jonas, meu Deus. Eles botam o cara lá, sei lá, 1000 metros de profundidade, no meio de um espinhadeiro, para ele sentir a ausência do Senhor e se arrepender, né? E Deus faz isso com a gente, para levar a gente ao arrependimento, para corrigir. E graças a Deus porque Ele faz isso. Amém. Porque senão a gente ia se perder. Glória a Deus. Glória a Deus. Digo a Deus, né? Ele estava falando com a alma dele, agora vamos ver o que ele vai falar com Deus. Digo a Deus, a minha rocha. Por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, aonde está? Aí ele volta de novo e conversa com a alma dele. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É um processo entre ele conversar com Deus, conversar com ele mesmo, né? Irmãos, e como nós, o Senhor está buscando nos ensinar a passar por esse processo, né? Para que a gente possa ajudar outra geração a passar também, irmãos.
Porque cada vez os dias vão ficar mais escuros. Cada dia o verdadeiro vai se separar mais do falso. Cada dia, assim, a menor luz vai fazer toda a diferença. Assim. Os dias estão se escurecendo muito. A pressão, né? Por outro lado, assim, a obra maligna está se agigantando e preparando para receber o filho da iniquidade, o homem da perdição. Então, assim, realmente, um evangelho fraco e adulterado faz com que as pessoas realmente sejam atropeladas. O que vai sustentar a última geração? O que vai fazer com que O que vai fazer com que a última geração, né, permaneça em fidelidade ao Senhor? Que a geração anterior possa ensinar a geração futura a andar no dia escuro, no dia mau. A gente chegar para os nossos filhos e falar assim: filho, tem dias que vão ser muito complicados na sua vida. Tem dias que você não vai ter as respostas que você quer. Tem dia que você não vai ouvir Deus da maneira que você gostaria, mas Ele não se esqueceu de você. Espera nele. Você vai ver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai ficar lá. Espera nele, fica firme. Você vai experimentar. A fidelidade dele está fazendo com que ele te aflija. Mas o Salmo 40 diz, acho que é o 40, não, acho que não é o 40 não. É o que diz que o Senhor deixa que a gente sofra por um breve tempo. Né? Ele nos aflige por um breve tempo, depois ele vai lá e nos tira, né? E nos coloca num lugar firme como a rocha. Então, é um processo de educação do Espírito de Deus. Assim como a gente educa os nossos filhos, o Espírito de Deus também educa os filhos de Deus. É um processo educativo, de ensinar o caminho que deve andar, de consolar, mas também de refrigerar, mas também de advertir, né? Então é um processo de educação, né? Quem é que gosta? Às vezes a gente não gosta muito de ser ensinado, né? A verdade é que a gente, naturalmente, eu só gosto de ganhar 10. Todo mundo gosta de ganhar 10, né? Chegou lá, você entrega um trabalho, você já, pô, cara, ficou legal mesmo e tal, você logo já, pô, né? Agora você entrega o trabalho e você vê o cara olhando muito assim, né? Não fez nenhum comentário ainda, você já se aflige, né? Pô, cara, não era isso que eu queria. Semana passada, eu estava até comentando isso. O Amauri lá em Guará estava comentando isso. Eu acho que um dos maiores pecados da igreja de Laodiceia, né? A gente vê que é o pecado de Jeroboão, que ensinou o povo de Deus a pecar, né? É fazer com que essa geração ela não se prepare para a morte como uma coisa boa. A gente não vê hoje na igreja ninguém falando sobre isso. As pessoas não são preparadas para o dia do sofrimento, para o dia da doença. Elas não conseguem entender que a morte é um processo de vida. E quem não tem essa visão não vai entender nunca e nem vai crer na ressurreição. Não vai. Porque ninguém tem como passar pela ressurreição se não valorizar a morte. E hoje, a igreja, devido ao mundanismo, os valores dela são os valores da sociedade. Tudo que é sofrimento, tudo que é morte tem que ser afastado de mim, longe de mim, longe, eu não quero isso. E não, problema fora, não quero. Eu quero aproveitar a vida. Eu quero gastar o tempo nos deleites e nos prazeres. Esse é o fundamento da igreja de Laodiceia. Só que a geração, por isso que foi muito importante você falar isso, a geração futura está completamente despreparada. Então, que valores de vida eterna alguém vai ter? Se ele só quer viver o momento único, o prazer momentâneo. Quer dizer, a pessoa move céus e terras por causa de um minuto de prazer.
está na hora da gente parar e meditar sobre isso. Porque o dia mau vem. Jeremias 17, o dia mau vem. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Porque vindo o dia mau, vindo o calor, naquele dia ele será como uma árvore verde que dará fruto. Ainda no calor vai dar fruto. Agora, se a gente não está preparado para isso, né? Porque antigamente, irmão, as pessoas, elas viam a morte como a gente vê a vida. Havia uma consciência de morte. A própria sociedade, a própria filosofia, né, o pensamento humano, essa sabedoria terrena aí, miserável, pobre, faz com que tudo que se refira à morte tem que ser enterrado e afastado. Então hoje você vai para um hospital para morrer. Antigamente você morria em casa, no seio da sua família. As crianças aprendiam que todo mundo vai morrer. Botavam o defunto na mesa, fazia-se velório, as pessoas brincavam, viam, contavam as histórias daquela pessoa que viveu. Isso tudo era algo constante, fazia parte do dia a dia das pessoas. Hoje não. Hoje a cultura não permite isso. Não, você quer morrer, você vai morrer lá no hospital sozinho. Eu não quero ter contato com essas coisas. Eu não quero me tornar imundo. Porque isso passou a ser uma coisa ruim. Mas isso também está nos afastando da eternidade, da ressurreição. Quem está preocupado se o corpo vai ser glorificado ou não? Essa igreja de Laodiceia está não. Não está não. Se você perguntar, a pessoa não sabe nem o que é isso. Ah, irmão, isso não me interessa. Me interessa o dinheiro para me pagar minha conta amanhã. E o apóstolo Paulo nos alerta, dizendo que se a nossa esperança é só aquilo que a gente vê, né, que é levante, porque Jesus não morreu para isso. E a gente está com o nosso entendimento muito pobre em relação a isso. E o que a gente vai passar para a geração futura? Que Jesus morreu para comprar um computador novo, para que a gente tivesse todo o conforto, para que a gente pudesse ir para a Europa. Sem dor. Sem dor, não é? Sem dor. Quando a gente sabe que a dor é que vai gerar a vida. A vida da cruz. Até para nascer, né? Ninguém quer ter dor mais, né? Tirar dor. Então a criança tem o mundo, a mãe não sente dor. Não é assim? Mas para ter vida tem que ter dor. Não tem vida. Esse é o processo do Senhor. Foi Ele que criou assim. Então eu acho que essas coisas têm me incomodado o meu espírito. Porque a gente não vê, a gente não ouve falar isso. Não ouve falar. Parece que está todo mundo dormente, todo mundo anestesiado, né? As coisas da cidade, a gente quando vem de lá, a gente fica vendo isso, eu falo, meu Deus, a vida da metrópole, isso ainda é mais complicado, porque tudo é para você desfrutar, tudo é para ser rápido, tudo é para aquele momento ser, entendeu? E as pessoas ficam sendo levadas nisso igual um tobogã. Ninguém tem condição nem de parar e pensar. O importante é não parar, para não pensar. Porque se o cara pensar, ele vai largar tudo isso. Tem nego aí pirando adoidado. Agora não se dá mais tiro na cabeça, não. Larga-se tudo e vai embora. Agora mesmo estou com a família, estou até querendo ir a Brasília por causa disso. O marido escreveu um bilhete, botou na cabeceira e sumiu, foi embora. 20 anos de casado. Foi embora, largou os filhos, largou a mulher, tudo. E certamente isso não é um caso só. Isso está acontecendo porque as pessoas
não estão aguentando. Não tem palavra que faça ninguém sustentar no dia a dia. É só correr, ganhar dinheiro, gastar mais do que se ganha, porque o diabo colocou esse fardo sobre os nossos ombros. Então você tem que sair no dia seguinte para ganhar mais. Porque aquilo que você ganhou, você já gastou por conta. Então se torna um jugo. Aí o cara vai, leva 3 horas para chegar no trabalho, para ganhar o dinheiro que ele já gastou. A gente tem que parar para pensar nisso. Porque, na verdade, nós estamos sendo o quê? Escravos. Nós estamos igual o povo hebreu no Egito, catando palha para fazer tijolo para o inimigo. Para o inimigo. Porque no final, né, como tem aquele texto, está tudo ruim. Mas final de semana vamos todos para o shopping, né, e vamos ver um filmezinho, vamos nos divertir e acabou, pronto. Resolve o problema. É isso que a igreja de Laodiceia está fazendo pela gente, é passando um filmezinho do mundo. Cuidado, Deus. Acorda. Acorda. Está na hora da gente ser sacudido. Que não seja preciso chegar ao dia mal, que aí a gente fica desesperado, a gente começa a correr de um lado para o outro. Quem vai me salvar? Quem vai me salvar se eu não conheço nem o Deus da minha salvação? Aí eu corro para A também não pode resolver meu problema, porque também está sufocado pelos seus. Eu corro para B, que está pior do que A, e aí eu vou sucumbir. Triste, né? E aí o ímpio que está do teu lado, o espírita, como falou com a minha filha, falou: eu não entendo você. Você diz que tem um Deus e passa só por isso aí? Então mais vale o demônio que eu estou servindo lá no centro de Macumba. Que eu dou lá uma comida para ele e não estou passando por isso que você está passando. É duro. É isso aí que o salmista está falando, né? Onde está o teu Deus? Quem falava isso para ele era um idólatra. Era o que adorava pedra, né? Pedra e madeira. Certamente. E se bobear, a gente vai ouvir mesmo, porque Satanás está audacioso, ele está no final. Ele quer levar todo mundo com ele, à custa do que for. Ele não está brincando, não. Teve um tempo que o negócio não dá para segurar. Agora, o irmão está chegando muito perto. Então ele está jogando com tudo que ele tem, e até com o que ele não tem. Ele seduz, engana, bota na tua cabeça e tu vai atrás, igual um cordeirinho mesmo. Do matador. Está na hora da gente despertar, nós temos que despertar. Temos que despertar. Eu fico vendo meus filhos, meus netos, meus